meninos e meninas, tudo bem com vocês? Como foi a semana? A tia espera que tenha sido muito boa. Hoje é sábado, dia do Senhor, e a tia tem uma história bem bacana para contar para vocês, tá? Ainda é sobre Abraão. Nós estamos estudando sobre Abraão nesses 3 últimos sábados, né? Abraão foi o nosso pai da fé, um homem que tinha muita fé. E ele deu vários exemplos pra gente. Então a tia vai começar a história, tá bom? Olha, era um dia muito quente, sabe? Tava um sol muito forte. E Abraão, ele estava sentado em frente à sua tenda, né? A sua tenda, ela ficava num lugar gostoso, sabe? Porque tinha a sombra das árvores dos carvalhais de Mamre, que eram consideradas árvores sagradas pelo povo daquela região. Então tinha várias árvores, né? Mostra as árvores aí, tio Fábio, que faziam sombra na tenda do Abraão, para ele não ficar com muito calor. Ele estava lá sentado, né? Olhando o vale que se estendia na frente dele, e de repente ele viu na estrada 3 homens. E como Abraão era um homem de Deus, era um servo do Senhor, ele ficou preocupado com aqueles 3 viajantes, sabe? Com aqueles 3 pessoas estranhas, visitantes. Aí ele levantou-se rápido de um salto e foi ao encontro dos viajantes. E aí ele falou assim: senhores, por favor, eu os convido para descansar um pouco na minha tenda. Lá tem sombra de árvores, dos carvalhais de mãe, e vocês podem descansar um pouquinho. Eu vou providenciar água para vocês, algum alimento para vocês, e aí vocês recobram as forças para continuarem viajando. Aí esses 3 homens, esses 3 visitantes, falaram assim: está bem, faça como, nós vamos aceitar o seu oferecimento, faça como você falou. E eles então vieram com Abraão, né? Então, enquanto, né, eles estavam lá descansando um pouquinho na sombra das árvores, em frente à tenda de Abraão, Abraão rapidamente entrou na tenda e foi falar com a sua esposa, com a Sara. Sara, prepara depressa, assa pão para eles comerem, que nós temos visitas hoje. Nós temos 3 visitas. Aí Sara pegou uma tigela, pegou a farinha, amassou assim, fez um pão e botou o pão para assar rapidinho para os visitantes comerem. E Abraão foi rapidinho também chamar o servo dele para preparar alguma outra comida para ele. Ele foi pegar o alimento para ele preparar para poder servir para os visitantes. E quando o alimento ficou pronto, o próprio Abraão pegou o alimento e foi servir o alimento para os visitantes. Abraão, ele se preocupava com as pessoas. Ele não se preocupava apenas com o interesse dele, ele se preocupava com o interesse das pessoas também. O nosso verso para memorizar diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E esse verso está em Filipenses 2:4. Vamos repetir? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Filipenses 2:4. E a nossa mensagem de hoje diz assim: Deus quer que falemos em favor de outros. Vamos repetir? Deus quer que falemos em favor de outros. Aí, crianças, os visitantes de Abraão, os 3 visitantes, eles foram comer, sabe? Debaixo da sombra, já tinham descansado um pouquinho e foram comer. Aí, de repente, um dos visitantes pegou e falou assim para Abraão: onde está Sara, sua esposa? Aí Abraão falou assim: ela está na tenda. Aí o visitante falou assim: daqui a 1 ano Sara vai ficar grávida e daqui a 1 ano ela vai ter um filho, ela vai te dar um filho. E criança, sabe o que Sara fez?
Dentro da tenda, ela estava na tenda, mas ela estava conseguindo ouvir a conversa dos homens lá fora. Aí ela começou, deu uma risada e escondeu assim rapidinho para ninguém ver que ela estava rindo, porque ela falou assim: imagina eu, velha do jeito que eu tô, Abraão que é mais velho ainda que eu, como que nós podemos ser pais? Como que eu vou engravidar se eu já estou muito velha? Já passou a minha fase de eu poder engravidar. Aí ela não acreditou, né? Aí, sabe, crianças, um dos visitantes franziu a testa assim e falou assim: por que Sara riu? Será que existe alguma coisa difícil para o Senhor? O que vocês acham, crianças? Existe alguma coisa difícil para Deus? Não, né, tio Fábio? Não. Deus pode todas as coisas. Ele pode fazer engravidar uma pessoa que nem tem útero, como assim, uma mulher que já teve que tirar o útero. Deus pode fazer qualquer coisa. Então, crianças, o que aconteceu? Aí a Sara ficou toda sem graça, né? Porque ela tinha rido, né? Ela falou que não riu não, né? Mas aí, sabe, crianças, nesse momento, tanto Abraão quanto Sara perceberam que aqueles visitantes eram visitantes especiais, que não eram homens comuns, que um dos visitantes era o próprio Deus, na pessoa de Jesus, o segundo da Trindade, segunda pessoa da Trindade, porque o Deus Pai, ele não pode aparecer, então sempre que Deus aparece é o próprio Jesus que aparece por ele, né? Que a glória de Deus Pai não pode ser vista. Então, o próprio Jesus estava falando com Abraão que a Sara ia ter um neném. E aí eles perceberam que ele era o Senhor, que era Deus mesmo que estava ali. Aí depois que eles comeram e beberam, Abraão falou assim, como ele sempre fazia, que era uma pessoa hospitaleira, uma pessoa gentil, uma pessoa bondosa, um exemplo de servo de Deus, né? Ele pegou, claro, ele tinha falhas também, mas ele procurava fazer a vontade de Deus. Aí ele pegou, acompanhou, né, os visitantes para ir embora até o final, onde tinham as árvores, né, para os visitantes terem companhia. Aí de repente, um dos 3 visitantes, que era o próprio Jesus, que era o Senhor, falou com ele: eu quero conversar com você, Abraão. Aí os outros 2 foram andando na frente, e aí Abraão ficou conversando com o outro visitante, sabe, debaixo da sombra das árvores aqui. Aí o Senhor, que era Jesus, falou para ele assim: olha, Abraão, eu tenho visto o que tem acontecido nessa cidade próxima, aqui nessas 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Eu tenho visto a maldade que tem ali, das pessoas ali. E eu vim aqui para ver pessoalmente, né? Aí Abraão ficou preocupado, falou assim: nossa, é verdade. Ele sabia, né? Ele sabia da maldade de Sodoma e de Gomorra. Mas Abraão logo se preocupou com Ló, com o sobrinho dele, porque o sobrinho dele habitava em Sodoma. E apesar de Sodoma, os habitantes de Sodoma eram tão ímpios, tão maus, que eles viviam como se não houvessem Deus, como se Deus não existisse. E faziam muitas coisas ruins, mas muito ruins mesmo. Mas Ló não participava desses atos ruins que eles faziam, sabe? Ló, não, ele morava lá, mas ele não participava dos atos errados que as pessoas faziam lá. Então Abraão estava preocupado com seu sobrinho, ele amava seu sobrinho e sua família, e Abraão estava preocupado também com os habitantes de Sodoma e de Gomorra. Então, sabe o que Abraão fez? Senhor, o Senhor vai destruir as cidades, mesmo que houvessem 50 pessoas boas lá, o Senhor vai destruir os bons e os ruins ao mesmo tempo? Aí o Senhor Jesus falou para ele assim: não, Abraão, se houver 50 pessoas boas na cidade, eu não vou destruir a cidade por amor a essas 50 pessoas justas. Aí Abraão falou assim: ai, Senhor, mas e se houver só 45 pessoas boas, o Senhor vai destruir a cidade? Aí Deus, Jesus, né, que é o próprio Deus, segunda pessoa da Trindade, falou assim para ele: não, Abraão, se houverem 45 justos, eu vou poupar a cidade por amor aos 45 justos.
Aí Abraão continuou intercedendo, como se ele estivesse orando ali, falando com o próprio Deus. Mas Senhor, eu vou insistir mais uma vez, e se tiverem só 40 justos lá, 40 pessoas boas, o Senhor vai destruir as cidades e destruir essas pessoas boas também? Aí Deus falou assim, não, Abraão, se houverem 40 pessoas boas, eu não vou destruir a cidade por amor a elas. Aí Abraão falou assim, Senhor, mas e se forem só 30 pessoas? Aí Deus falou assim, por amor aos 30, eu não destruirei as cidades. Aí, Abraão falou assim, desculpa, Senhor, se eu insistir mais um pouquinho, se houverem 20 pessoas boas, o Senhor vai destruir as cidades? O Senhor vai fazer isso e vai matar essas 20 pessoas boas? Aí Deus falou, não, eu não vou fazer isso. Se houverem 20 justos, eu não vou destruir as cidades. Aí Abraão intercedeu mais uma vez. Ele falou, mas Senhor, e se não fica bravo comigo, não fica irado comigo, Senhor? Se houverem apenas 10 pessoas boas, o Senhor vai destruir a cidade, vai matar essas 10 pessoas boas? Aí Deus falou assim, não. Se houverem 10 justos, eu vou poupar a cidade por amor a esses 10 justos. Então, crianças, o que Abraão fez? Ele uma vez, ele foi já salvar a Sodoma. Na semana passada nós vimos no vídeo que Abraão foi salvar Sodoma com a espada, Ele foi lá e defendeu, porque os 4 reis tinham invadido as cidades e ele foi lá salvar, tinha levado o povo de Sodoma cativo. E agora ele estava tentando salvar os habitantes de Sodoma, que muitos não conheciam a Jesus, não conheciam a Deus, através do quê? Da intercessão, da oração. Isso que Abraão fez chama-se oração intercessória, quando a gente pede a Deus em favor do interesse ou da necessidade de outras pessoas, sabe? E a nossa mensagem diz que nós devemos fazer isso. Diz assim, Deus quer, te esqueceu, hein? Que Deus quer que falemos em favor de outros. Deus quer que falemos em favor de outros. Deus quer que falemos em favor de outros. Isso, essa é a nossa mensagem. Vamos repetir? Deus quer que falemos em favor de outros. Deus quer que falemos em favor de outros. Isso. E o nosso verso para memorizar diz assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2:4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Pelos interesses dos outros. Filipenses 2:4. Então, crianças, quando a gente vê alguém precisando de ajuda, quando a gente vê alguém sendo maltratado, ou quando a gente vê alguém em necessidade, a gente tem que falar em favor dessa pessoa, para alguém que possa fazer algo para as autoridades, ou para alguém que possa fazer algo por aquela pessoa. Quando vocês, crianças, virem alguém em uma situação difícil, vocês podem falar com um adulto, vocês podem interceder por elas por um adulto. E quando, crianças, estiver longe do nosso alcance, fora do nosso alcance fazer alguma coisa pela pessoa, nós podemos fazer uma coisa muito importante, que é a oração intercessória, e pedir, como Abraão pediu pelos habitantes de Sodoma e de Gomorra, e pelos seus sobrinhos, sua família, pedir a Deus pela pessoa. Vocês agora podem se lembrar de alguém que vocês gostariam de interceder por ela, alguém que está passando por algum problema, com alguma necessidade, ou com alguma doença, ou que precisa de um emprego, ou de uma casa para morar. Então, crianças, vocês essa semana podem interceder por essa pessoa, orando a Deus por elas. Como a gente te ensinou na semana passada, a gente tem que fazer o bem para as pessoas sem esperar recompensas. Não é, crianças? Porque a recompensa vem de Deus, e a recompensa de Deus é muito, muito, muito maior e muito superior. A gente não deve aceitar recompensa para fazer o bem para as pessoas.
Tá bom, crianças? Olha, vocês podem fazer um cartãozinho assim e escrever o nome da pessoa que vocês vão orar essa semana e interceder por ela. E aí vocês falam com essa pessoa, ou pode fazer dois cartõezinhos, um para vocês lembrarem e outro para a pessoa, e diz, olha, eu vou me comprometer de orar essa semana por você, tá bom? Para Deus ajudar você no seu problema, na sua necessidade. A pessoa vai ficar muito contente, vocês vão estar testemunhando o amor de Jesus, sabe, crianças? Em toda parte há pessoas no mundo falando do amor de Jesus, porque há muitas pessoas, como em Sodoma e Gomorra, que não conhecem Jesus, mas a gente também tem que se interessar por elas, tem que também ter amor por essas pessoas, porque Jesus teve amor, morreu por elas, e Deus tem amor por elas. Então, os missionários vão e pregam o Evangelho, e as nossas ofertas ajudam eles a fazerem isso, tá, crianças? E esse trimestre, as ofertas do 13º sábado irão para a Rússia, onde também há muita gente que ainda não conhece Jesus, e os missionários vão lá pregar. Crianças, olha, Abraão ficou muito satisfeito, porque ele fez o que ele podia por Sodoma e por Gomorra. Ele intercedeu, e sabe quantas vezes foi que Abraão falou, intercedeu a Deus por essas cidades? Quantas, tio Fábio? Ele intercedeu 6 vezes. 6 vezes ele pediu por essas cidades. Ele orou incessantemente, tá bom, crianças? Então vamos seguir o exemplo de Abraão e vamos lembrar, cada um cuide não só